bem com você? Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Sou professora Márcia Farias e hoje nós vamos falar sobre o pronunciamento contábil CPC 27, que trata dos ativos imobilizados. Bem, o pronunciamento contábil aí, CPC 27, ele vem trazer e estabelecer um tratamento contábil para os ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis, eles possam discernir as informações sobre esse investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como aquelas mutações que possam ocorrer nesses ativos. Então, nesse vídeo, nós vamos trazer os principais pontos do CPC 27 e vamos, então, espelhar para os senhores aí o nosso material. Então, vamos iniciar o nosso estudo aí a partir do conceito do ativo imobilizado. E aí nós temos, então, aí o conceito de ativo imobilizado de acordo com o CPC 27, que diz o seguinte: ativo imobilizado é um item tangível que é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços. Pode ser também para aluguel ou para fins administrativos. E se espera que utiliza por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenha por bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. E nós também trouxemos aqui o conceito de ativo imobilizado de acordo com a Lei 6.404. O que diz essa lei? Aqui ficou ao contrário, né? Mas vamos lá. O que diz aí a lei? As contas serão classificadas no seguinte modo. Aí ele traz lá no item 5. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade. Aí ele traz aí a mesma fala do CPC, decorrentes de operações que transfiram à companhia benefícios, riscos e controle desses bens. Então, pessoal, nós temos aí que são muito próximos o conceito de ativo imobilizado apresentado pelo CPC 27 e pela Lei 6.404. E aí, olha só, inclusive nessa parte que ele fala aqui, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para ela os benefícios e os riscos. Quando ele apresenta aí, ele está falando que deve ser classificados, pessoal, no ativo imobilizado, aqueles bens de contratos, tá? Contratados em operações de leasing e de operação de leasing financeiro. Então, deve ser classificados no ativo imobilizado os bens de contrato de operação de arrendamento mercantil. Então, nesse caso, no ato da assinatura desse contrato de arrendamento, nós vamos, de acordo com o CPC 06, reconhecer isso como um ativo imobilizado dentro da entidade. Mas o próprio CPC ainda traz aí alguns conceitos, porque nós vimos aqui que ativo imobilizado é um ativo, ele é tangível, né? E ele é utilizado, mantido para produção ou fornecimento de mercadorias, ou ainda para aluguel, ou para fins administrativos, e que seja utilizado por mais de um período. Quando se trata de período, está se informando em relação ao exercício social. E aí nós vamos ver que o que ele traz também que pode ser considerado como ativo, que vai estar aqui sendo abordado no CPC 27 e não lá no 29, que trata de ativo biológico. Ele fala que uma planta portadora viva é o quê? É um ativo biológico. E o que é essa planta portadora viva? Ela é utilizada na produção ou fornecimento de produtos agrícolas. Então, essas plantas que são utilizadas na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas, ela é um ativo
imobilizado, é uma planta portadora. Ela é cultivada para produzir frutos por mais de um período. Então, se for uma planta viva que eu vou cultivar para utilização de mais de um período, é o que? Um ativo imobilizado. E ela tem a probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto em eventual no caso de sucata, venda eventual do caso de sucata. E nós trouxemos aqui alguns exemplos do que é uma planta viva, de que eu vou considerar que isso é um ativo imobilizado aqui dentro do CPC 27. Então, nós temos exemplo de uma mangueira. Então, a árvore, a mangueira, ela é uma planta viva? Sim, é uma planta viva. É utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas? Sim, a manga. É cultivada para produzir frutos por mais de um período? Sim, eu colho ali a manga e ela continua no próximo ano, eu vou ter uma nova colheita na mesma árvore. Tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola? Tem, exceto em eventual venda como sucata, no caso de uma época que eu já determinei que essa planta não vai dar mais fruto como é esperado. Então, isso daqui é sim um ativo imobilizado. Agora, eu tenho um outro exemplo, o milho. Pessoal, o milho é uma planta viva? Ela é utilizada na produção e no fornecimento de produtos agrícolas? Sim. Mas ela é cultivada para produzir frutos por mais de um período? Não. Eu colhi o milho, acabou. Ele não vai dar mais milho no mesmo pé. Eu preciso arrancar ali para plantar, fazer uma nova plantação. Então, o milho não é um ativo imobilizado de acordo com o CPC 27. Eu tenho aqui a minha plantação de cana. Pessoal, cana, ela é uma planta viva? Professora. É utilizada na produção e fornecimento de produtos agrícolas? Sim. Ela é cultivada por mais de um período? Não. Eu arranquei a cana, acabou. Então, ela não é considerada um ativo biológico dentro do CPC 27, ou seja, uma planta portadora. Eu tenho aqui um pé de maçã, macieira. Ela é uma planta viva? É utilizada na produção e fornecimento de produtos? Sim. Ela produz frutos em mais de um período? Sim. Então, isso daqui é sim uma planta portadora. O mesmo ocorre aqui com a vaca. Pessoal, o gado leiteiro. Eu tenho ali o gado leiteiro. Esse gado leiteiro, ele é uma planta viva? Não, né? Então, só aqui no primeiro eu já sei que não é o que é uma planta portadora. E aí eu não vou reconhecer ele aqui dentro do ativo imobilizado de acordo aqui com o conceito apresentado pelo CPC 27. Tranquilo? Mas vamos aqui. O próprio CPC, ele nos apresenta alguns conceitos, algumas definições ali. E a primeira definição que ele apresenta é o valor contábil. O que é esse valor contábil que nós vamos precisar utilizar ali para mensuração do nosso ativo imobilizado? O valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação, da perda por redução ao valor recuperável. Depois ele nos traz aqui o que é custo. Custo é o montante de caixa ou o equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outros recursos dados para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou na data da sua construção. Ele também nos apresenta o que é valor depreciável. Valor depreciável é o custo de um ativo ou de outro valor que substitua o custo menos o seu valor residual. Então, valor depreciável é o custo de aquisição menos o valor residual. Nós vamos encontrar o valor que será depreciado. Em cima desse valor, eu vou calcular a depreciação. Inclusive, nós temos aí um vídeo exclusivo só sobre depreciação, métodos de depreciação, como calcular a depreciação. E o que é depreciação? O CPC diz que depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Então, o que acontece em relação à depreciação, pessoal? A depreciação
todo bem do ativo ali, no decorrer do tempo, ele sofre uma desvalorização, ele sofre uma perda, ele sofre um desgaste, seja por utilização, ou seja, um desgaste natural do tempo, da forma ali climática do tempo. Então, ele tem essa redução. E eu preciso fazer esse cálculo da depreciação e estar reconhecendo ali essa redução de valor dos meus ativos, tá? E aí, o próprio CPC nos apresenta uma outra definição. É a definição do valor específico para a entidade. O que é esse valor específico? É o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter com o uso contínuo desse ativo, com o uso contínuo do ativo ou com a alienação ao final da sua vida útil. Ou ainda pode ser incorrer para a liquidação de um passivo. Então, isso é o chamado valor específico para a entidade. E o que vem a ser o valor justo? O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de sua mensuração. Então, pessoal, valor justo é o valor que a pessoa está disposta a vender e tem alguém no mercado disposto a pagar aquele valor. Então, valor justo é o valor que eu estou disposta a vender algo e tem alguém no mercado disposto a pagar aquele valor que eu estou pedindo, tá? Isso é valor justo. E seguindo aí, então, no nosso material, nós vamos ver, então, uma outra definição. Valor residual. Valor residual de um ativo é o valor estimado. É o valor estimado que a entidade obteria na venda, com a venda de um ativo, após deduzir o quê? As despesas estimadas com venda, caso o ativo já estivesse na idade e condições esperadas para o fim da sua vida útil. Então, isso daí é o chamado valor residual, é esse valor que eu vou deduzir do custo de aquisição para encontrar o valor depreciável, tá? Depois nós vamos ter a vida útil. O que é vida útil? É o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Ou seja, é o número de unidades de produção ou unidades semelhantes que a entidade espera obter na utilização daquele maquinário, daquele ativo. Então, por exemplo, se eu tenho dentro da minha fábrica um maquinário, lá uma máquina, que a vida útil dela é de 10 anos, ou seja, se a vida útil dela é de 10 anos, porque pode vir a vida útil em anos, mas eu também tenho ali a vida útil calculada pela quantidade produzida, ou seja, 10 milhões de unidades. Quando eu produzi 10 milhões de unidades, a vida útil daquela máquina ali foi um número determinado ali no manual, que é determinado como a vida útil daquele equipamento. E aí agora nós vamos então falar sobre o reconhecimento. E nós trouxemos aqui um conceito apresentado ali pelo professor Marcelo Cavalcante, que ele nos apresenta o que é esse reconhecimento. Vejam. Então, olha só. O reconhecimento é o processo de captura de itens que atendam à definição de ativo, passivo ou patrimônio, receitas ou despesas para inclusão ou no balanço patrimonial, no caso do ativo, passivo e PL, ou de receitas e despesas na demonstração do resultado do exercício. Ou seja, é o valor que eu vou reconhecer o meu ativo. Eu vou alocar esse valor dentro do meu balanço patrimonial. Então, o que diz aí o item 7 do CPC 27? Diz o seguinte: o custo de um item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se apenas se. Então, ele está falando só vai ser reconhecido como ativo imobilizado se ele atender esses requisitos aqui. Esse item, ele é provável que futuros benefícios econômicos associados à entidade, ao item, fluirão para a entidade?
O custo do item pode ser mensurado confiavelmente? Então, se eu conseguir mensurar com confiança o valor daquele item e ele provar que ele vai fluir benefícios futuros para a entidade, aí perfeito, ele é um item ali, ele se enquadra ali no reconhecimento de ativo imobilizado. E aqui nós temos então o CPC 27, que eu só recortei ali e coloquei aqui para vocês. O que ele diz? O custo de um item do ativo imobilizado compreende. Aí ele traz, quais os elementos que eu vou levar em consideração para reconhecer o custo do ativo imobilizado. E aí ele traz, seu preço de aquisição acrescido dos impostos de importação. Ele traz aqui quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. A estimativa inicial dos custos de desmontagem, remoção do item e de reestruturação do local no qual este estava localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção do estoque durante o período. E aí ele traz aqui alguns exemplos de custo diretamente atribuíveis. Então eu tenho custo de benefícios aos empregados, custo de preparação do local, custo do frete, manuseio, custo de instalação e montagem, custo com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, honorários profissionais. Então, tudo isso entra no custo de aquisição de um imobilizado. E aí nós pegamos esses itens 17 aqui do CPC e o 16 e colocamos aqui. Então, para eu encontrar de fato, o custo de aquisição de um imobilizado que a banca vai te dar lá e vai contar toda uma história, você vai precisar encontrar, então, o custo de aquisição desse imobilizado para, então, classificar ali e lançar no balanço patrimonial ou seguir o restante das instruções apresentadas na questão. Então, o que é o custo de aquisição? Eu vou pegar o preço de aquisição ou o preço de compra, vou somar o frete, se foi a entidade que pagou esse frete, vou somar o seguro, se é a entidade que adquiriu está pagando esse seguro, eu vou somar, que ele vai fazer parte do custo de aquisição. Eu tenho os impostos de importação, os impostos não recuperáveis, eu vou somar. Eu tenho outras taxas e outros custos, de acordo com o CPC, que eu achar que é pertinente, eu vou somar, que faz parte aí do deslocamento deste imobilizado. Preparação do local, custo com teste para verificar se o ativo está funcionando corretamente, eu vou somar. Honorários dos profissionais que vão estar montando ou testando esse maquinário. E eu vou deduzir o desconto comercial ou abatimento, se houver. Eu vou deduzir os impostos recuperáveis e eu vou deduzir outras taxas ou custos que vou recuperar. Então, tudo aquilo que for recuperável, eu vou deduzir. O restante, eu vou agregar, somar o custo de aquisição. E aí, nós vamos, então, chegar ao custo de aquisição do imobilizado. Isso daqui é um item que você precisa ter em mente e levar isso para a sua prova, porque, com certeza, vai ter pelo menos uma questão, o examinador te pedindo para encontrar o custo de aquisição do imobilizado. E você precisa lembrar o que você vai somar a esse custo de aquisição e o que pode ser deduzido do valor de aquisição aí desse bem. Seguindo, então, nós vamos ter que os custos diretamente atribuídos, por exemplo, são custos de benefício aos empregados decorrentes ali diretamente da construção ou da aquisição de algum item do meu imobilizado. Eu tenho também os custos de preparação do local, frete, manuseio, custo de instalação. Então, isso daqui, pessoal, é só para reforçar essa estrutura apresentada aqui para vocês, que é necessário você ir para a prova com isso aí na mente, tá?
E aí depois nós vamos ter o que não faz parte. O que não faz parte do custo de aquisição? O que eu não vou colocar lá no meu custo de aquisição? Por exemplo, os custos de abertura de uma nova instalação, de uma nova empresa. Isso não vai entrar. Incorridos na introdução de um novo produto ou serviço, incluindo como, por exemplo, as propagandas, atividades promocional. Não vou incluir no custo. Custo de transferência das atividades do novo local para uma nova categoria de cliente. Gente, incluindo os custos de treinamento. Se eu vou treinar minha equipe para aprender a utilizar ali um determinado maquinário que eu acabei de adquirir, esse custo com esse treinamento não faz parte do meu custo de aquisição não, tá? Os custos administrativos e outros custos indiretos, eles também não vão fazer parte do meu custo de aquisição. Então, pessoal, o que eu vou reconhecer aí como um ativo imobilizado? Nós vimos que, de acordo com o CPC 27, ativo imobilizado, ele somente vai ser se apenas se for provável de gerar benefícios econômicos associados para a entidade e que eu possa mensurar confiavelmente o valor, o custo desse item. E nós vimos também o que compõe o custo de aquisição para que eu possa ir lá e reconhecer isso dentro do meu balanço patrimonial. Mas nós temos aí outros casos que eu posso reconhecer como ativo imobilizado. Veja quais são. Então, nós temos aqui, lá no item 8 do CPC, esse item, ele diz o seguinte: sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado, quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado. Então, o que esse item está falando? Que peças de reposição, peças sobressalentes, ferramentas, equipamentos de uso interno, eu posso sim classificar isso como ativo imobilizado. E quando que eu vou reconhecer isso daí como ativo imobilizado? Eu até coloquei aqui, olha só. Eu tenho dois casos. Quais são esses dois casos aí? Primeiro, eu tenho o caso de manutenções periódicas e tenho o caso de manutenções importantes. Então, veja bem, se é uma manutenção periódica, não compõe o custo do ativo imobilizado. Ele não vai para o meu imobilizado. E o valor é reconhecido como despesa na DRE, tá? Inclui, nesse caso aí, o custo com peças pequenas ou peças de pequeno valor. Então, eu vou colocar essas peças de pequeno valor lá na minha DRE como uma despesa do período. Agora, tem as manutenções importantes. Então, substituição de uma peça em intervalos regulares. A entidade reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado o custo da peça reposta. Essa peça compõe o custo de aquisição do imobilizado. E eu tenho também as chamadas inspeções regulares importantes ou paradas obrigatórias, paradas programadas, que no caso o custo dessa inspeção é reconhecido no valor contábil do item do ativo imobilizado, como para substituição, e nesse caso compõe o custo do ativo imobilizado. Veja o exemplo de aeronaves. O que acontece aí? Eu tenho ali uma revisão periódica, uma manutenção periódica dos aviões, que é aquelas manutenções periódicas quando o avião pousa ali. Essa é uma manutenção periódica, é um gasto que eu vou reconhecer na DRE. Por exemplo, o avião pousou, eu vou fazer a limpeza desse avião na troca ali de passageiro. Isso daí é uma manutenção
periódica e entra como despesa do resultado. Agora eu tenho chamadas manutenções importantes. Por exemplo, os aviões, quando chegam a determinada quilometragem de voo, é importante esse avião fazer uma inspeção regular ou chamada parada obrigatória, programada, que é necessário fazer uma revisão mais detalhadas, e essa revisão, às vezes, é necessário fazer trocas de peça. Então, essa revisão, que é importante, que é programada por obrigatoriedade da legislação, fazer, às vezes, substituição de alguma peça específica, isso daí é o que nós chamamos de manutenção importante ou manutenção programadas. E aí, nesse caso, esse custo aí vai entrar no ativo imobilizado. É o mesmo de peças de valor maior que essa aeronave precisa talvez trocar, substituir. E essas peças aí, elas vão compor, o custo dessas peças vão compor o valor do meu ativo imobilizado. E então, pessoal, o item 10 do CPC, de acordo com o item 10, ele diz que a entidade deve avaliar, segundo o princípio de reconhecimento, todos os seus custos com o ativo imobilizado, no momento em que eles são incorridos, tá? Esses custos incluem custos incorridos inicialmente para adquirir ou construir um item do ativo imobilizado e os custos incorridos posteriormente para renová-lo, substituí-lo, substituir suas partes ou dar manutenção a ele. Então, o que o item 10 está falando? Ele está falando exatamente o que nós acabamos de falar em relação a a manutenção periódica e as manutenções importantes. Por quê? Porque ele está dizendo que no momento inicial eu vou reconhecer todos os custos ali na hora da aquisição. Porém, esses custos, no decorrer, eu vou ter o quê? Posteriormente, eu vou precisar renovar, substituir peça. Então, quando eu precisar renovar, substituir alguma peça ou fazer uma manutenção, como é a manutenção programática, aquela obrigatória, às vezes obrigatória até pela legislação, aí sim, esses daí vão compor o valor do meu imobilizado, vai lá para o meu ativo imobilizado. E no próprio item 10 do CPC, ele traz um ponto importante, que ele diz que os custos e valores anormais de materiais, mão de obra ou qualquer outro recurso desperdiçado durante a construção do imobilizado deve ser registrado na DRE como despesa. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma perda anormal de material ou de mão de obra ou qualquer outro recurso que foi desperdiçado durante a construção daquele imobilizado, eu vou reconhecer isso como despesa da DRE, tá? Então, qualquer coisa anormal vai como despesa para a DRE. Agora, aquelas despesas previstas na execução ou na construção de um imobilizado, isso não, isso vai compor lá o custo de aquisição. Por exemplo, eu tenho lá uma construtora, estou construindo um edifício. No momento do projeto dessa construção e a estimativa de quanto que ia gastar de material, o engenheiro já previa que sempre ia ter um desperdício ali durante a construção, às vezes, de areia, de cimento, de argamassa e de qualquer outro material que utiliza na construção. Então, isso daí já estava previsto. Agora, é diferente de eu estar com um caminhão de areia lá na minha obra e do nada deu uma enchente e a enchente levou aí essa carga de areia ladeira abaixo. Então, isso daí é uma perda normal, é uma perda que os engenheiros não previam que ia dar essa chuva, que ia alagar e que a chuva ia carregar de ladeira abaixo uma tonelada aí, uma carreta de areia. Então, nesse caso, eu vou reconhecer essa perda lá na minha DRE, tá bom?
E aí, então, nós já vimos em relação à manutenção importante periódica, eu preciso ter isso em mente. Na hora lá da prova, das questões, você precisa verificar o que o examinador está falando. Se ele está se referindo a uma manutenção, que é aquela manutenção periódica que eu faço ali, ou se é uma manutenção importante. Então, a manutenção periódica, pessoal, nós vamos reconhecer ela como despesa do período lá na DRE. Agora, aquelas manutenções importantes, ela vai fazer parte do custo do imobilizado e vai para o balanço patrimonial, tá bom? Qual a diferença, professora, entre os dois tipos de manutenção? A diferença, pessoal, é que essa manutenção importante, ela é requerida para o ativo, para que esse ativo continue em operação. Por exemplo, eu tenho uma máquina lá e a minha máquina diz que a cada 10 mil peças fabricadas é necessário eu fazer a manutenção e trocar uma determinada correia. Nesse caso, essa correia que eu vou trocar é uma peça e é uma peça do ativo imobilizado e para que ele continue em operação perfeita. Então, nesse caso, nós chamamos isso de manutenção importante, tá? Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre a mensuração no reconhecimento. Os direitos classificados no imobilizado, eles serão avaliados pelo custo de aquisição. É o que nós vimos e até vimos aí que o CPC fala o que faz parte deste custo de aquisição. E aí, o que ele fala? Deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização e exaustão. E isso está lá na Lei 6.404, no artigo 183. Então, ele fala que eu vou mensurar o meu ativo imobilizado deduzindo o saldo do montante ali de depreciação, amortização ou exaustão quando houver. E o valor contábil do imobilizado também deve estar deduzido, pessoal, as perdas estimadas por redução ao valor recuperável, que o que trata lá o CPC 01, teste de recuperabilidade, e nós temos aí então um vídeo que trata só sobre esse assunto e outro que trata sobre a depreciação, amortização e exaustão, o cálculo, como que eu vou reconhecer isso no balanço patrimonial. Então, o que a mensuração? Eu vou reconhecer como valor contábil do meu imobilizado a parcela deduzida quando houver de depreciação acumulada e a parcela de perdas estimada por valor recuperável, certo? E isso eu vou deduzir, então eu vou encontrar aqui o custo de aquisição do meu imobilizado. Ao final, eu ainda vou deduzir, então, aqui, ó, vou vir deduzir a depreciação e depois deduzir a perda estimada, tá? Bem, pessoal, o CPC 27, ativo imobilizado, ele prevê ainda um método chamado de método da reavaliação, quando é permitido por lei. Porém, aqui no Brasil, nós não utilizamos, é proibida a utilização desse método de reavaliação. Então, nesse caso, esse item do CPC não se aplica à nossa legislação brasileira, porque atualmente no Brasil não há permissão legal, ou seja, a reavaliação do imobilizado não pode ser efetuada aqui no Brasil. Tranquilo? Mas é um item que está no CPC e nós trouxemos aqui para você. Por quê? Porque a banca examinadora ele pode falar assim, de acordo com o método da reavaliação. Não existe método da reavaliação nos itens do imobilizado aqui na legislação brasileira. E a baixa? Então, nós vamos aí falar um pouquinho da baixa do imobilizado. É um item que não é muito cobrado lá no exame de suficiência, mas vamos falar um pouco dele aí. A baixa do imobilizado, ela ocorre por duas ocasiões. Primeiro, quando não há expectativa de benefícios futuros com a sua utilização. Então, eu tenho um ativo, esse ativo eu não tenho mais nenhuma expectativa de que ele vai continuar gerando benefício para a entidade. E a outra situação é quando há uma alienação ou a venda desse ativo. Então, nesses dois casos, nós vamos dar baixa desse bem lá de dentro do meu ativo imobilizado, lá tirar ele do meu balanço patrimonial. Depois nós temos aí, pessoal, que em qualquer um dos dois casos, se a empresa tiver ganho ou perda decorrente da venda, da baixa,
eles são determinados pela diferença entre o valor líquido de venda e o seu valor contábil, caso exista algum. E também esse é assunto que a gente trata em outra aula também, nós vamos lá ensinar como fazer esse cálculo. Mas o que eu preciso que você entenda agora? Que se houver uma baixa de determinado ativo, eu vou pegar e vou reconhecer a perda ou ganho como uma receita ou despesas operacionais lá na DRE. Então, houve ganho ou houve perda na baixa ou na venda ou na alienação de um ativo imobilizado, eu vou reconhecer isso na minha DRE como receitas operacionais ou como despesas operacionais. Perfeito, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos gravar um outro vídeo aí fazendo algumas questões. Vamos colocar em prática o que nós vimos aqui sobre o CPC 27. Espero aí ter contribuído. Te aguardo no próximo vídeo na resolução dos exercícios.